Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast Veredas da Cultura, agora patrocinado, diretamente pelo Instituto Bruno Jorge, e eu trouxe aqui o Leonardo, que é um advogado, um historiador, já posso até dizer isso, né? Que você é um historiador pelo tanto Bondade que você escreve. E o Leonardo, então, vai falar um pouquinho exatamente sobre o trabalho dele, né? E nós estamos assim, numa nova fase agora, do nosso podcast, que a gente já trabalha e já faz vários anos, né? E agora nós estamos nessa nova fase, inclusive chegando em Guaxupé pela TV MacGyver, chegando em Monte Belo pela 7 TVS, chegando em Alfenas pela TV Grava, chegando em Porto Ferreira pelo Sangue Caipira e em Aparecida, né, a terra da padroeira do Brasil, pela TV Voz do Romeiro. Então agradecer também, né? Agora o Rodrigo então está ampliando aí o alcance da TV Mococa Online, né? E que acaba chegando muito mais longe do que outras TVs por aí, né? Porque acaba entrando em cadeia com todas essas TVs, né? Então é algo que leva a gente para várias partes do mundo, né? Exatamente. Todas elas no Brasil, mas várias partes do mundo. Então, é muito bom a gente ter essa parceria, né? O Rodrigo tá fazendo um trabalho muito bom aí na TV Mococa Online. E aí, muito obrigado, Léo, por você ter aceitado vir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Você escreveu uma introdução, um prefácio, né? É uma introdução, na realidade, né? No livro do Humberto Queiroz, A Mococa, que é um livro que fala sobre a história de Mococa desde os primórdios da ocupação, né? Até 1900, né? Do farmacêutico Humberto Queiroz, que aqui morou, né? E aí, devido a esse teu conhecimento, nós, pelo Instituto Bruno Jorge, pela lei Paulo Gustavo, né, nós conseguimos fazer uma edição, né, atualizada, né, e tal, e você abrilhantou a edição com esta introdução da Epopeia Mocoquense. Epopeia Mocoquense. Conta aí para nós um pouquinho como que é teu trabalho, onde você pesquisa, porque uma coisa interessante é que você pesquisa nas fontes primárias, né? Então, primárias. Conta para nós aí como é que é. Inclusive, você vai lá em Casabranca para fazer uma pesquisa, né? Também. A pesquisa é sobre Mococa, né? É sobre Mococa. Porque Mococa, para quem não sabe, era da vila de Casabranca, exatamente, né? Mococa era um povoado ainda, né? São Sebastião da Boa Vista, era um povoado que pertencia ao município, né, à vila de Casabranca. Então, muitos documentos referentes a Mococa estão em Casabranca. Né? Você vai lá, inclusive, fazer uma pesquisa, né? Vamos começar por aí. O que você vai pesquisar lá na Câmara Municipal de Casabranca, arquivo, né? Sobre Mococa, né? Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite, Didô, quem está nos assistindo, Rodrigo. Gente, muito curioso, né? A gente está pesquisando sempre e a principal fonte disso é a curiosidade, acredito eu. E eu vou até Casabranca, igual a gente comentou, tanto no arquivo municipal quanto na Câmara, para ver informações sobre esse desenvolvimento político de São Sebastião da Boa Vista, que é uma fase muito interessante que eu encontrei alguns documentos recentes, de 1856, quando Mococa foi levado à freguesia. Né? Então, eu quero complementar essa busca inicial. Né? Eu acho que tudo que tem correlação a Mococa, a gente tem que tentar compilar para ter ali as fontes, né? Para futuros pesquisadores, futuros historiadores consigam também já ter não vou dizer mastigado, mas já ter ali uma fonte acessível, né? Não, sem dúvida, é muito importante. E aí isso entra, né? Nós fomos até lá o arquivo, né? Sim, de Casabranca também, né? Tava lá o Sérgio Cacabarrose, né? Que nos recebeu lá também. E exatamente da pesquisa de algumas fazendas, exatamente, né? Tal, que você estava pegando lá os documentos. As divisões, né? Então, de fazendas. É isso que é muito importante, né? Então vamos entrar aí, né? Porque você fala, porque aqui Mococa foi a ocupação dos mineiros, né? Os mineiros ocuparam aqui, né? Porque Minas, né, no século XVIII, né, Minas era muito mais povoada, né? Muito mais desenvolvida por causa do ciclo da mineração, né? E
e vamos dizer assim, nas áreas limítrofes assim, de Minas, onde não tinha uma mineração muito efetiva, também havia população, né, que Sim. ocupava o sertão, né, para criar gado, para plantar, né, exatamente para atender essa população, Exatamente. né? E aí você começa a epopeia mocoquense exatamente nesse século XVIII aí, Sim. quando Minas, né? E aí, né, tinha também aquela disputa, né, dos territórios, né, porque depois separou, os paulistas achavam que era o dono das Minas, aí o rei de Portugal separou em 1720, né, Sim. né, Guerra ficou dos Minas, Emboabas, a Guerra dos Emboabas, né, depois, então ficou Minas de um lado, né, a Minas Gerais aí, a partir daí, né, porque primeiro foi Minas de Ouro, depois foi Minas Gerais. Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, E né? Minas do Ouro. E depois separou Minas Gerais, né, E São Paulo. Aí realmente separou, só que tinha muito essa coisa da fronteira, né, dos limites, né, das províncias ainda ser meio nebuloso, né, e tal. E aí você conta um pouquinho, então fala um pouquinho sobre essa epopeia mocoquense. Esse prefácio, né, do livro que a gente fez, da reedição que o Instituto Bruno Jorge promoveu, chama Uma Epopeia Mocoquense. Eu pensei o seguinte, o Humberto de Queiroz, ele começa a escrever a partir da vinda do Dom Tomás de Molina, que foi o proprietário da Zabelônia, que é aquela grande sesmaria que abrangia grande parte do território que hoje conhecemos por Mococa e também Cajuru. Então, eu achei interessante fazer o período anterior, que é uma parte da história que muito me chama a atenção, que é essa pré-história, digamos assim, né? Antes de existir algum povoado, algum local, né? Então eu tentei, a partir daí, levando isso em consideração a questão do surgimento da capitania de Minas Gerais, né, de São Paulo e Minas do Ouro, que surge ali em 1709 1707, 1709 com a Guerra dos Emboabas, né? Que eram os paulistas que achavam... até pesquisando para o outro livro, né, o da Igreja do Morro, eu descobri um documento em que não é que os paulistas achavam que eles eram proprietários das minas auríferas, é que o rei de Portugal editou um regulamento falando que o direito de explorar era daquele que as encontrasse. Então, isso aí eu vi mesmo, isso no teu... Então, não é que eles achavam, tinha um documento formal falando isso. Exato. E depois tem todo esse contexto da vinda dos portugueses para explorar também, que os paulistas que foram os descobridores acharam ruim, né? E para a coroa portuguesa, quanto mais gente estivesse explorando o ouro, melhor, porque era mais ouro e menos tempo. Mais ouro e menos tempo, precisamente. Então, depois já vem ali, em 1711, o surgimento das vilas, né? Primeiro é Mariana, aliás... Era a Vila de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Depois Mariana. Em homenagem à Rainha de Portugal. Né? E surge também nesse contexto, em 1714, as comarcas. As comarcas elas tinham uma função não muito delimitada. Elas eram regulamentadas pelas ordenações filipinas, né, de 1603. Porém, elas eram... Como é que eu vou explicar? O ouvidor, que era o chefe das comarcas, ele tinha funções administrativas, funções fiscais, funções judiciárias. Então misturava-se muita coisa em torno do ouvidor. Era um cargo muito importante, né? Eram referidos à época também como desembargadores. Né? Então eram pessoas muito importantes. E os limites nunca foram muito bem definidos. Em 1714 teve um encontro, né, um acordo em Vila Rica, que é hoje Ouro Preto, para definir a questão das divisas. A partir do instante que fez essa divisão, pouco tempo depois a vila de Guaratinguetá falou, não concordo, e fixou um marco no Morro do Caxambu, muito para frente do que estava estabelecido. E aí começa a desenrolar toda essa briga, né? E é um período da história muito interessante. Sem dúvida. Que desce da região central das Minas, vem para Campanha, Itajubá, toda essa região. De Campanha, a gente puxa para o outro lado, né? Que aí vem para Jacuí. A partir de Jacuí já surge o desenvolvimento na questão limítrofe, mas nesse meio tempo o Anhanguera já tinha feito o seu caminho, né? E já estava surgindo o pouso da Casa Branca, lá em Mojimirim. Então São Paulo já tinha esse fomento no desenvolvimento da povoação. Minas nem tanto. Quando eles descobrem as minas aqui na região limítrofe, a coisa desanda. Aí desanda de vez, né? Então é esse o contexto do prefácio, né? E depois por quê, né? Porque o Humberto de Queiroz, ele fala desde do Molina, né? Sim. Porque o Humberto de Queiroz, ele também, além de tudo, ele fez uma pesquisa
em termos de documentos também, né? Mas ele também era uma época que ele... Testemunhos, que ele né? tem isso, os testemunhos, é uma história oral mesmo, História né? oral. De pessoas que ouviam, né? Sim. Pessoas mais velhas naquela época, vamos dizer, 1880, Sim, 90. ele chega aqui em 81, eu não me recordo, aí, na né? década de 1880, Isso, né? mas 1890, uma pessoa que, vamos supor, tinha 70 anos, né? Sim. Ela de alguma forma, ela estava sabendo da história quando ela exatamente. chegou por aqui, como é que desenrolou a Sim. questão. E é né, interessante que o Humberto de Queiroz ele era republicano, muito convicto, foi até do primeiro conselho de intendência de Mococa, né? Mas ele tinha um bom relacionamento com o Barão de Monte Santo. Era uma figura monarquista que ele admirava, né? claro. Teve esse contato e foi um dos que testemunharam para o desenvolvimento do livro, né? Do livro, exatamente. Inclusive, ele conta no livro que o pessoal ficou meio assim quando chegou a história da notícia da República, ficou todo mundo meio assim e tal, mas depois de uns 3, 4 dias já era uma festa. O Barão de Monte Santo, que agora deixou de ser barão, né? Porque não tinha na verdade, mais... ainda continuou com o tratamento, né? É isso, mas era uma coisa formal, né? Formal, até porque a gente brinca muito que o Barão do Rio Branco, né? O José da Silva Paran Júnior, né? Ele foi informado que ele não poderia mais ser chamado de barão porque ele era. Então ele fala, então ele foi informado pelo governo, porque depois ele foi muito tempo, até 1912, né? Ele foi ministro das Relações Exteriores, foi um cara importantíssimo na demarcação das fronteiras do Brasil, né, e tal, etc, né? Que um cara com vasto conhecimento histórico, né? E também tinha muitos documentos, mapas e tal, né? Então ele, apesar de ter sido, junto com o pai dele, né, um monarquista e que serviu, né, na monarquia, aí o governo republicano mandou uma carta para ele dizendo que ele não podia mais ser tratado como barão. Aí ele escreveu, tá bom, eu concordo, eu estou ciente, obrigado, assinado barão. Então ficou uma coisa muito mais social, né? Já era barão na monarquia, né? Acabou continuando sendo barão, né? Tanto é que ele era ministro do governo republicano, de vários governos republicanos, né? Mas era tratado como ninguém chamava ele de senhor José da Silva Paran Júnior, todo mundo chamava ele de Barão do Rio Branco, né, e tal. Inclusive a capital do Acre, né, que ele... Rio Branco, né? Rio Branco, exatamente em homenagem a ele, né, 1903, no acordo que foi feito lá em Petrópolis, né, e tal, mas o Barão, ele ficou preocupado, mas depois viu que não ia mudar tudo, né, e o Barão de Monte Santo até deu uma festinha para organizar tudo de novo. E foi um né, período, assim, essa transição foi muito interessante aqui em Mococa. E na região como um todo, né? O pessoal teve esses desacordos que perduraram ali por um certo período de tempo, né? Mas logo no começo, em 1890, o Barão de Monte Santo já foi homenageado com uma rua com o nome dele. A Rua Barão de Monte Santo surge ali. Nessa época e várias ruas que tinham então nomes de republicanos foram substituídas por várias ruas que a gente conhece hoje. Por exemplo, tinha uma rua Francisco Glicério. Certo. E era até interessante que eram pessoas que estavam vivas ainda, né? Hoje já não pode, hoje já não pode mais. Na época podia. Tinha a Rua dos Andradas também. Então, tudo que estava substituindo essa questão da monarquia foi substituído posteriormente. Entendi. Né? É muito interessante. E aí na tua pesquisa, então, aí entrando agora no livro sobre a Igreja do Morro, né, que é a Igreja Santa Cruz, lá na Mocoquinha, né, que você cita até que foi um local lá da sua infância, né, tal, você morava por ali, morava né, e tal. no entorno. E aí você trouxe um pouco também, né, na questão não só da cidade de Mococa, mas também em relação à questão eclesiástica, né? Como é que foi a questão da administração da igreja, né? Como é que começou, né? Porque aqui havia uma diocese, era a diocese de São Paulo. Depois virou de Ribeirão Preto, se eu não me engano, né? Até que chegou de São João da Boa Vista. Então você também entrou, por ser um livro sobre a igreja, você também pesquisou esse fato também, né? Das questões eclesiásticas. Então conta um pouquinho para nós. Conta um pouquinho também de como é que surgiu o livro, né? Que, conversando com o pároco lá, né, e tal, etc. Enquanto o prefácio que eu escrevi para o livro do Humberto de Queiroz é mais a questão administrativa,
eu tentei trazer a questão administrativa religiosa, né? Porque, querendo ou não, a forma do bispado, como ele era uma administração, sem dúvida, né? Mas era com um viés religioso, né? Católico e tudo. Esse desacordo começa ali em 1745, quando é criada a Diocese de São Paulo e a Diocese de Mariana. Novamente com as divisas não muito bem definidas. Né? Então é muito interessante esse período que tem incursões dos dois lados, né? Até que em 1775 a Diocese de São Paulo ganha na justiça o direito de ficar com algumas paróquias situadas no território mineiro. Isso é muito interessante, né? Porque elas respondiam civilmente ao governo de Minas e religiosamente à Diocese de São Paulo. Né? Então foi uma vitória ali momentânea, né? Que depois só foi terminar em 1900 com a criação da Diocese de Pouso Alegre. Então, por exemplo, Jacuí... Aí acabou pegando as cidades de Minas mesmo, acabou ficando para Pouso Alegre. Exatamente. A Jacuí, várias localidades, né, paróquias ali daquele entorno, respondiam a São Paulo. Tem um livro muito interessante do padre Jansen, ele é doutor da igreja também, um historiador muito bom, que foi recentemente promovido a bispo auxiliar lá no Rio de Janeiro, inclusive com o Dom Orani, né? Dom Orani, que é aqui de São José do Rio Pardo. Ele tem um livro muito legal que conta a visita de 2 bispos, um de São Paulo e um de Mariana, na nossa região. Então é muito interessante esse caminho, essa trajetória entre os vales e montanhas, se eu não estou enganado. É um livro bem bacana. Legal. Que aí ele que estava se acertando, né? Vamos dizer, os limites das duas... Ele trata das visitas que eles fizeram, né? Tá lá o nome de várias cidades, quanto que foi de donativo para cada cidade. E tem umas notinhas interessantes, assim, vale a pena. Mas o livro da Santa Cruz, a ideia surgiu antes de se descobrir qual que era a data da fundação da igreja, da inauguração da igreja. Certo. A gente propôs de fazer o trabalho, né? Depois que recebi uma informação de que ninguém conhecia muitas coisas a respeito da história da Santa Cruz. E conversei com o padre Toninho, ele apadrinhou, falou, não, vamos fazer, tem autorização e vamos firme. E deu certo, né? Tanto que a gente conseguiu esse resultado muito bacana. Claro. E aí foi uma coincidência ter os 70 anos. Uma coincidência. Porque você ia fazer o projeto, só que aí acabou casando, né? Que deu 70 anos que ela foi... Eu fui até conversei com o padre, né? E fui até a Casa de Cultura consultar o acervo do Amococa. Falei, vai ter matérias no jornal. E até então, a história de Mococa dizia que a igreja tinha sido inaugurada em 1950. Fui lá, peguei os jornais da época, fui folheando um por um e nada. Não apareceu. Vamos pensar em 51, né? Fui em 51, 52, 53 e nada. A igreja foi inaugurada primeiro, as obras começaram 1º de março de 1954. Então ela foi indo, né? Em outubro já não tinha mais a capelinha, a antiga capela, né? E depois, em 21 de abril de 1955, ela é inaugurada de fato. Né? E ela é inaugurada mais ou menos do jeito que está aí, na arquitetura e tal. Só a parte traseira dela que não, né? Lá que eles... Não era daquele jeito. Foi na reforma de 2005 que ficou assim. Mas a estrutura dela é aquela. A estrutura é aquela mesma, né? Tal. Tiveram reformas, óbvio, né? Mas, bem dizer, a fachada dela é aquela. Aí você conta ali, né? O engenheiro que fez a planta, né? Os próprios pedreiros que trabalharam, né? Tal, é muito interessante a gente tratar da história de anônimos. Sem dúvida. Porque a gente pensa sempre assim, foi fulano que custeou, foi fulano que doou não sei o quê. Mas a gente não tem o registro, muitas das vezes, dos pedreiros, dos marceneiros, serralheiros, enfim, dos voluntários principalmente, né? Mas aí a gente tentou, o máximo possível a gente tentou trazer, né? Como é o caso do Inácio Granito, que foi o cara que fez todo o madeiramento da igreja. Né? A gente tem registro, tem uma plaquinha dele lá no forro, constando o nome dele, né? Que foi ele que fez. Então, esse nome a gente conseguiu guardar. Conseguiu guardar. É importante isso também, né? Como você falou, porque... quem às vezes doou o dinheiro tá lá, né, documentado e tal, né, e é interessante isso, né, que inclusive você conseguiu baixar, né, deu tudo certo, né, baixar lá os jornais Mococa que foram digitalizados, né, até uma coisa importante, assim como esse livro aqui também constou, né, com
o financiamento, né, da lei Paulo Gustavo, né, no caso, também a lei custeou, né, a digitalização do acervo do jornal Mococa, né, até 1920, né? Até de 1896 até 1920. Isso. E a ideia é que se continue depois, a partir de Com 21, certeza. né, consiga, o que facilita muito a pesquisa, porque, como você falou aí, né, você teve que ir lá e manusear, né? Até o próprio manuseio já é algo complicado, né? No sentido de que tem que ser às vezes você tem que usar luva, né? Exatamente para não desgastar o papel. Então, e papel jornal, relativo, então, né? É mais complicado ainda. A gente tem que ter um cuidado muito grande para manusear esse tipo de documento, manusear fotografias. Existem vários estudos que falam que não é legal você usar luvas. Ah, sei, entendi. Porque a luva faz você perder a sensibilidade do seu tato. Então, são estudos que eu já li, né? São de universidades de conceito. Até quando alguém me fala, você tem que usar luvas, eu penso 2 vezes. Você tem que estar com a mão seca. Mão seca, higienizada, com certeza. Para não ter nenhum problema com o papel, né? Claro. E o máximo de cuidado possível, né? Você não vai ficar batendo nas páginas, né? E talvez seja isso, a questão do tato é exatamente para você poder manusear melhor, né? E não manusear tão abruptamente a ponto de rasgar, né, o jornal, né? É interessante a ideia, né? Porque quando eu fazia faculdade de História, a gente usava luva, né? Nos documentos, né? Mas isso é exatamente... Eu já fiz faculdade de História há muito tempo, então... Eu ando sempre que eu vou pesquisar, eu sempre carrego um lenço para limpar meus óculos, né? Eu deixo o lenço do lado e vou passando o dedo e tal para tirar a umidade, né, da mão, né? É importante. Mas a questão da digitalização ela é importante não só pela preservação, mas também pelo fato de você ampliar, né, o número de pessoas que pode pesquisar, né? Exatamente. Entendeu? Tanto é que a ideia é que até que se coloque na página da Biblioteca Nacional. Exatamente, para que uma pessoa, né, que nem tem aquele que escreveu um livro que mora, acho que no Rio de Janeiro, como é que chama aquele cara que nós baixamos o livro dele lá, que ele fala... Espírito Santo, é o Bernardino Coelho da Silva. Exatamente. É um livro que eu acho que pouca gente, Mococa, conhece, né? E é o cara do Espírito Santo que resolveu teve esse interesse, né? Escrever sobre Mococa. Então, você vê, é um cara que, por exemplo, às vezes lá do Espírito Santo, né, se ele tiver um acesso... pela internet, ele pode pesquisar a história de Mococa sem sair de lá, né? Entendeu? Exatamente. Se a gente disponibilizar todos os documentos, né? E tal. Inclusive, importante, né, que o próprio Poder Judiciário possa, né? Porque uma fonte histórica e muito importante são os próprios processos, né? Com certeza. Né? Os processos são algo. Porque você tem ali um retrato da sociedade. Exatamente. Eu penso o seguinte. Isso não apenas eu, vários pesquisadores que eu converso ao longo dos anos. A Lei de Acesso à Informação fala que o sigilo de documentos morre com 100 anos. Certo. Então, de 1925 para trás, eu não vejo motivo para ter tudo isso guardado a 7 chaves. Sem dúvida. Processos judiciais, livros de cartório. Não faz sentido mais isso ser arquivado. Claro. É porque existe um comércio ali, etc. A gente sabe. Mas o pesquisador, ele não deveria encontrar esses entraves, né? Dúvida. Porque dificulta o trabalho. Aí você tem que custear uma coisa, tirar do bolso para pagar isso. Não é legal, não é interessante. Porque isso aí você não está democratizando a história da população. Dúvida. Claro, é extremamente importante que a pessoa tenha acesso à informação. Acesso à informação. É essa a ideia. Da lei de acesso à informação. Da lei de acesso à informação. Inclusive, para que a gente saiba realmente como é que a história se deu, né? Exatamente. Não só nos documentos do governo e tal, mas desse dia a dia, né? Dos processos. Porque só que aí você sabe, um cidadão processou o outro por causa de determinadas coisas. Eu acho essas coisinhas pequenas até... Eu concordo que todas as pessoas têm que ter acesso a essa documentação, têm que ter o direito de pesquisar. Porém, antes da pessoa pesquisar, ela tem que ter uma noção do que ela está lendo, de interpretar o contexto da época. Por exemplo, você pega a questão das fábricas das igrejas. Se eu falar fábricas, o que você pensa? É uma indústria, né? Só que não, a fábrica antigamente era o patrimônio da igreja. Exatamente. Era a propriedade que poderia ser cultivada, etc. E o administrador disso era o fabriqueiro. Mococa, eu acho que o primeiro fabriqueiro daqui foi o Diogo Garcia de Figueiredo, se eu não estou enganado.
Então, tem que ter esse conhecimento prévio para Claro. você. E é um conhecimento prévio que você, na maioria das vezes, vai ter tendo contato com alguns livros Exato. que tem essa questão de que usam esses conceitos, né? E um livro que eu indico para qualquer pessoa que quer começar a pesquisar sobre a questão do desenvolvimento das vilas, das minas, é um que chama Arraiais e Vilas del Rey, da Cláudia Damasceno Fonseca. Esse livro é disponível na internet gratuitamente para ser baixado. Nossa. Se der sorte, a pessoa pode comprá-lo, porque ele é muito raro também. É raro. Ele é um livro de 2011 que é raro, já não se acha mais. E ele tem conceitos. A Cláudia Damasceno fez um trabalho maravilhoso. Eu não a conheço pessoalmente, mas adoraria. Fez um trabalho primoroso. Cita ela nos dois, sim. Quase todo o trabalho, quase todo artigo Tá que eu lá, escrevo, né? eu estou citando o livro dela, porque é uma fonte maravilhosa. É importante mesmo, né? Porque esse acesso à informação, né? Ele existe já na lei, só que muitas vezes nós não temos a informação, né? E nós não temos a possibilidade de pesquisar, né? Então, e ainda mais hoje, quer dizer, o uso da tecnologia tem que ser para isso, né? Sim. Para o bem, né? Então, Sim. vamos digitalizar os documentos, né? Uhum. Vamos deixar isso aí exposto, né, e tal. Qual que é aquela lá que é a cidade mineira lá que tem lá todo o acervo do jornal lá, eu não sei se é Guaranésia? É Guaranésia, né? Guaranésia, o Monitor Mineiro. O Monitor Mineiro. O Monitor Mineiro é o sucessor do Monitor Paulista, que era editado aqui em Mococa, né? Isso que você falou que o pessoal saiu, foi para Minas. O Venceslau de Almeida foi para Guaranésia, começou lá em 1900, mais ou menos, 1902. E durou bastante tempo, durou até 1949. Como ele mudou de estado, Sim. ele virou mineiro. E tem sempre paulista. umas menções a Mococa, às vezes algum figurão morre, ele mencionava lá. Quando Humberto de Queiroz morre, ele noticia, porque eles eram colegas. Então sim, é uma fonte de pesquisa interessante. Inclusive está no livro, né? Sim. Né? Da morte. A morte, né? do Humberto lá, de Queiroz. Lá em São Paulo, né? Que ele morava Exatamente. em São Paulo e tal, etc. Né? Seria interessante localizar familiares dele, né? Mas tem gente que às vezes nem sabe que é parente. Nem sabe, é verdade, é isso mesmo, é verdade mesmo. E aí, conta pra mim essa questão aí desse outro livro aí que você vai lançar ainda, né? Que é um livro sobre a sua tia-avó, né? Isso que foi uma pessoa muito importante, inclusive chegou a ser vereadora na cidade, presidente da né? Câmara. Então, presidente da Câmara, né? Conta um pouquinho também sobre a sua tia-avó e como a foi a minha pesquisa. tia, Neide Falarino Bedin, né? Ela começou, é mocoquense, é da Mocoquinha, nasceu naquele pedaço. Certo. E a história de vida dela é muito interessante, porque ela começou num bairro, querendo ou não, periférico, né, com pessoas carentes. Certo. E quando ela começou a se desenvolver profissionalmente, ela foi para o ramo da assistência social. Então, essa foi a área que ela começou a exercer no Centro Social Católico, na prefeitura. Né, e depois, quando vereadora, foi eleita ali em 1989, ela continuou nessa batalha, ampliando um pouco para direitos das crianças e dos adolescentes, direito à educação, saúde. Então, ela contribuiu muito, especialmente na lei orgânica do município. Ela fez parte daquela geração. Na época, né? que houve a Constituição de 88, foi Sim. promulgada, e a partir daí as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Né? Tem uma questão, eu lembro disso até nos tempos de faculdade, os professores comentarem, que antes da Constituição de 88, os municípios eram vistos como um tipo de autarquia. Não eram entes federativos. Certo. A Constituição de 88 determina entes federativos. Então, a partir dali, o que precisa reger um ente federativo? Uma lei orgânica. Certo. E essa lei maior do município, né? Como se fosse a Constituição do município. Que é importante de certa isso, forma, né? E essa minha tia continuou, depois foi eleita novamente. E eles falam que ela apoiou a Solange Dias para ser a primeira mulher presidente da Câmara, e depois a Solange apoiou ela. Então teve e foi a única vez na história de Mococa que mulheres exerceram a presidência da Câmara em um mandato. Sim. Porque é 2 anos uma, 2 anos exatamente, outra, né? Exatamente. E foi nessa época também que elas alteraram a lei orgânica para diminuir a quantidade de vereadores, de 15 para 10. E, posteriormente, isso foi revogado. Né? Isso, Aí o pessoal quer a boquinha, aumentar para 10 e tal, aí depois aumentar para 15, mas, né? assim, tá na Constituição, tudo, né? Então, claro, porque... eu entendo a iniciativa delas. Isso, porque a Constituição, ela permite, né? Ela tem lá, agora nós estamos tendo na Câmara Federal
essa Aumentar a questão de quantidade de aumentar, deputados, né? né, 18 deputados aí, né? Ao invés deles diminuírem no estado que tem uma população que diminuiu e aumentar, por exemplo, São Paulo, né, que é subrepresentada, Sim, né? sim. São Paulo deveria ter pelo menos 110, né, 120 deputados, tem 70, né? Mas onde é que nós vamos ter isso? Tirando a superrepresentação do Acre, por exemplo, tem 8, né? Que deveria ter 2, 3, né? Porque o Acre, por exemplo, tem o Acre, né? Sem contar, né, sem desrespeitar os acreanos, né? Que foi lá comprado pelo Barão, né? Do Rio Branco, né? Que o Brasil comprou, né? O Acre da Bolívia, né? Sim, sim. Sem desrespeitar o Acre, mas o Acre tem, né, menos eleitores do que algumas cidades, Uma população né, de São bem Paulo, menor, né? Entendeu? Sim. Então, quer dizer, você pega a cidade de Campinas, por exemplo, eles não têm só mais habitantes, como tem mais eleitores que o Acre inteiro, né? Então, de repente, São Paulo é subrepresentado, né? E outros estados têm uma superrepresentação. E é lógico, né? É sempre essa visão, né, de que o servidor público ele tem que servir, né? E não o pessoal ficar criando facilidade, isso, privilégios, né? O grande problema é o privilégio, né? Porque nós temos que ter direito, não Eu privilégio. acho que até essa votação que está lá no Congresso é muito interessante o reflexo que ela nos demonstra, né? Sim, que o Congresso ele não vota contra o Congresso. Isso, então eles criam uma classe ali naquele entorno de 500 pessoas, quase 600 ali, né? Que vê os próprios interesses, né? Marginalmente acaba vendo do restante da população. Da população. E a gente percebe que o grande problema que está dando o governo agora querer colocar impostos exatamente sobre aquela casta de pessoas que é menos de 1% da população, mas que, como você falou, de repente a grande parte desses 600, quase 600 congressistas que nós temos, né, em Câmara e Senado, nós tenhamos ali uma super representação desse 1%, mais rico, né? Entendeu? Porque é histórico no Brasil. A gente pega o Sérgio Buarque de Holanda, o tal do homem cordial. Era o autoritarismo mascarado. Exatamente. Né? Pessoas que tinham o poder imensurável aqui, com menos direitos e mais força, né? Mais violência. E era mascarado isso com os compadrios, com os apelidos, né? Aqueles diminutivos. Exato, então, a gente é histórico. É histórico, sem dúvida. E hoje em dia a gente tem um fenômeno até da época, mas a gente traduz melhor hoje. Delegado fulano de tal, não sei o quê, pastor não sei o quê, tal. Então a pessoa usa a titulação, né, ali. Exatamente. É algo que inclusive tem até a proposta de uma lei para que você faça uma abolição do uso de pastor, delegado, isso. Capitão, major, sabe? Tipo patentes, questões religiosas, né? E outras coisas mais, assim, em termos eleitorais. Eu acho que você tem que candidatar com eu sou isso, isso e isso. Claro. O meu cargo eu ocupo esse cargo, mas não é... É claro. Você pega o vice-prefeito de São Paulo, é coronel, não sei das coisas. Quer dizer, ele não tá ali como coronel, até porque ele já saiu da polícia. Sim. Então, quer dizer, ele é um policial militar, né? Ele é coronel da PM paulista. E atualmente é vice-prefeito de São Paulo, né? Você teve até o Major Olímpio, né, que foi eleito senador, né, e tal. E, quer dizer, que as pessoas se aproveitam dos títulos, né, religiosos, eclesiásticos, né, e até militares, né, muitas vezes, né, e às vezes usa o título também acadêmicos, que às vezes nem tem, acaba usando também, né, e tal, não sei o quê. É só para falar, eu me candidato como professor, mas eu sou professor, mas eu tenho licenciatura. Mas né? Exatamente. Agora tem gente que se candidata e usa, né, dessa enganação, né, por quê? Porque como existe uma certa admiração pelos militares, o cara vai lá e coloca uma como patente militar. Uma chancela de... Né? Isso. O cara é cabo, põe cabo, o cara é sargento, põe sargento, tenente, major, capitão, coronel e tal, né? É uma forma que eu vejo do coronelismo ter se moldado para os dias atuais. Não, né? Sem dúvida. É uma coisa importante, né? E é interessante que a sua tia fazia esse trabalho social, né? Sim, que é tão importante, social. né? Para o país, né? Sim. Então, que muitas vezes as ela pessoas é de uma geração, né? acredito eu, que pessoas realmente preocupadas com o bem-estar de Mococa, da cidade como um todo. Só que esse grupo que minha tia fez parte, né? O grupo do Centro Social, enfim,
eram voltados para pessoas mais carentes. Tinham os mutirões, várias casas na Vila Carvalho, na Santa Clara, foram construídas por mutirões. Eu tenho fotografias que vão sair nesse meu livro da minha tia, né? Então, eu conto essa trajetória dela, né? A vida... A vida política, a vida artística, que ela também era artista plástica, né? E a vida particular, né? E um complemento que eu fiz, que eu achei que seria interessante, eu faço um apêndice no livro, que é a história da Câmara Municipal. Um histórico ali bem breve, né? Eu achei várias informações que vão corroborar, acho que vai ser legal. Não, é interessante que isso aí pode ser uma coisa, uma base para que você possa fazer uma história da Câmara, né? Também lá para frente, né? Então, eu tiver mais acesso aos documentos, né? O site da Câmara é interessante, tem bastante coisa ali a partir dos anos 30, né? Certo. Precisa ser para antes também, as atas têm que ser digitalizadas, eu defendo isso, né? Digitalizadas e restauradas. Claro. Eu penso assim. E eu falo mais da instituição, né? Não de pessoas que participaram, né? Da instituição. Falando da instituição aqui. Até um adendo, né? Eu peguei o projeto de lei que deu origem à cidade a Vila de Mococa, né? E a Vila de São Sebastião da Boa Vista, perdão. E é interessante que é um artigo dentro de um outro propósito, né? A lei versava sobre a cidade de Montemor. Só que aí é um jabuti, é uma emenda, e na emenda está escrito: eleva-se desde que construa-se um prédio para a cadeia e um prédio para a casa da Câmara. Então é um sinal que Mococa ainda não era para ter virado vila. Mas provavelmente por poder político regional, né, foi elevada. Aí né? Acabou. Sem demérito algum. Né? Era o contexto da época, lógico, né? Claro. Mas a gente percebe. Isso é 1871. 71, exatamente. Né? Quando vira vila e depois 75 muda de nome. Vira cidade, né? Aí vira cidade com outro. Aí que muda o nome de Mococa. Exatamente. Né? Então, você é melhor nessas datas do que eu, porque eu. Não, mas foi ótimo nas datas. Eu ainda não estou muito acostumado com as datas e tal. E aí, então nós temos um projeto, o Instituto Bruno Jorge, né, vai lançar uma revista, uma né? Revista, então, uma ideia do Léo, que levou à frente, não, que é isso, levou à frente a ideia de lançar uma revista, né, com artigos exatamente de história regional, né? Vamos ter artigos de Mococa, vamos ter artigos de Casa Branca, de São José. Sim. Vamos ter artigo também de Guaxupé. Sim, do Wilson. Conta um pouquinho para nós sobre a questão da revista. A revista, eu planejei ela como sendo uma revista mais científica, né? Depois a gente vai cadastrá-la no ISSN, né? Para ter um código ali, que ela ganha pontos na questão de ser uma revista científica. Claro, então ela tem que ter os artigos que vão ser submetidos mais de 8 páginas, tem ali todo um processo que a gente está delimitando, né? Isso. E tem artigos de Casa Branca, igual o Sérgio, né? Fez um artigo inédito, do Marcos, lá de São José também. Eu escrevi 2. Certo. O cara... Ele escreve bastante. Então. Eu faço uma análise Esse não tinha te falado, né? Eu estou falando agora em primeira mão. Primeira mão. É a análise do processo do auto de reconhecimento e posse da Capela de São Sebastião. Que é o documento que eu acho que todo mocoquense deveria vê-lo, deveria ter. Interessante. Porque é o que deu origem à Mococa, né? Sim, e também eu faço um histórico da J. Nicola e Irmãos, que depois virou Irmãos Nicola Home. E depois que ela faliu, né, virou a Compromen. Que a Compromen faliu também. Também, então, recentemente, né? Porque a cooperativa ela é bem complexa, né? Porque se muitas vezes vira cooperativa, às vezes para salvar o patrimônio, né? Mas não há uma cultura de cooperativa, né? Entendeu? E esse uma coisa que a gente conversou da primeira vez que eu estive aqui, né? Que é uma coisa que a gente vê em Guaxupé, por exemplo, que lá tem uma cooperativa desde 1930 e alguma coisa, né? Que é a Cochupé. Então esse espírito cooperativo, né, a essência da cooperação entre as pessoas, eu acho que é muito grande, né? Tanto que Guaxupé teve um prefeito do PT uma vez, e aqui ainda não chegou nem isso, né? Porque você não tem essa cultura, né, cooperativa, né? Muito ligada... Talvez ligada à justiça social, não sei, essa integração, né? Que os bairros rurais paulistas, eles tinham essa ideia, né, de solidariedade, né? Então... É uma essência que vai se perdendo conforme a cidade vai expandindo. Ela fica marginal nas pessoas que saíram da roça e foram para a cidade.
E aos poucos, conforme a expansão, vai se abolindo também. São Paulo é o maior exemplo disso. É o maior exemplo, sem dúvida é o maior exemplo. E conta um pouquinho sobre essa questão, como é que era, né? Porque, por exemplo, como você falou também, né, na parte anterior, os grandes fazendeiros e tal, eles doavam, né, para o patrimônio de São Sebastião, né? Sim. Então, porque a capela, né, a igreja, a ermida, o que viria a ser depois, né, não poderia estar numa propriedade privada, né? Então, tinha que passar no cartório mesmo, sim, né, para um processo, para seria então para São Sebastião, né? São Sebastião. Então, que aí conta um pouquinho como é que foi. Então, Mococa, em 1839, um casal, Antônio José Gomes e Dona Catarina Cândida de Sena, sua esposa, eles doaram um patrimônio para São Sebastião e São Francisco das Chagas. Certo. Só que, no contexto da época, o capitão José Gomes de Lima, ele não gostou da localidade que foi doada. Ele permuta as terras em 1843. Certo. Então, Mococa foi para o outro lado. Em julho de 1846, o Bispado de São Paulo autoriza que seja construída uma capela por intercessão do venerando Ribeiro da Silva. Certo. Já em 25 de dezembro desse mesmo ano, é feita a primeira missa, Certo. que é, bem dizer, a inauguração daquela pequena capela. E depois, no ano seguinte, 1847, é protocolado no juízo de Casabranca, o juízo municipal. Casabranca não era comarca ainda, tinha um juízo municipal, de acordo com o Código Penal o Código Criminal de 1832, tinha um juízo municipal que tramitava esse tipo de processo. E autorizado a doação do patrimônio. E outras pessoas começaram a doar um pedaço de terras também. Tudo em volta então, ali. Assim, a região de Mococa, eu entendi, até recentemente percebendo isso, é a confluência de várias propriedades de terra, né? Que totalizaram 33 alqueires, né? Hoje em dia tem que ver o cálculo certinho da época, né? Mas era uma área muito grande, muito grande. E ali é para o pessoal localizar, né, onde é mais ou menos ali o Rosário. Sim, né? da partir do Rosário, né? A partir do Rosário. E se a gente fosse analisar, né, Didô, tinha que ter um laudêmio, né? Porque o patrimônio, na época, era da capela. Foi doado para a capela. Não foi para o município, não foi para a freguesia, foi para a capela. Então, patrimônio da igreja, né? Da igreja, claro. Então, depois foram se construindo casas, etc. E os padres não iriam se opor, naturalmente, claro, né? Que eram fiéis, eram pessoas que estariam ali, ajudando a manutenção da igreja, né? Mas, se eu não me engano, ali tem, né? Ali ainda tem um laudêmio ali. Eu tem acho que ali no entorno, será? Eu acho que quem compra tem que... Para quem não sabe, laudêmio é o imposto que é pago para a igreja. Não Petrópolis sei se é 3%. Tem, né? Uma coisa assim. Petrópolis tem para a família imperial, né? E tal, que foi feito um acordo na época da proclamação da República, né? E aí os descendentes aí e tal, eles... Mococa é interessante que ela surge no Largo do Rosário, né? A capela era ali. E a casa do Barão de Monte Santo era do lado, já foi demolida e tal. E analisando... a questão do espaço, né? O surgimento da nova Mococa, ali já em 1890, que é quando, paralelo na Europa, a burguesia, a elite, ela vai para a cidade. Sim, então começa a se desenvolver, né? Então o uso do espaço, ele começa a esquecer o centro histórico antigo e começa a criar o novo. E nesse novo tem os casarões, tem a igreja, ou seja, a assistência religiosa está ali. Tem o teatro, o entretenimento e a Câmara, o poder político. Então, esse novo uso do espaço, né? É uma questão muito interessante que eu estou bolando algumas coisas também. Isso é muito importante. Então tá bom, eu acho que foi legal. Eu sei que quando você lançar o livro sobre a sua tia, né, a Neide, a gente pode vir falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos fazer temos que fazer um lançamento. Tem o livro dela e tem esse também que eu e a Karina, né, da nossa editora, que fez os dois aqui foram trabalhos dela. A gente está fazendo um histórico sobre a cidade de Bom Jesus da Penha, né? Esse ainda eu não vou dar muitos detalhes não, porque a gente ainda está na fase de pesquisa. E quem que escreveu esse livro? É uma pessoa da cidade? De Bom Jesus da Penha? Sou eu que estou escrevendo. Você que está escrevendo, né? Tá. Então, quer dizer, é que eu não tinha entendido bem quando você tinha falado antes. Eu achei que vocês tinham se contratado para pegar um livro que já existia e que vocês iam dar, né? Começar do poderia zero, dar uma lá lida, não tem nada. É uma cidade antiga, um povoado antigo, mas que não tem nada ainda. Entendi. Então você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir lá, vai ter que ir e tal. Pesquisa de campo. Então você vai ter que fazer uma pesquisa de campo mesmo e tal.
Porque eles estão querendo lá, que interessante, né? Eles estão querendo lançar... E é uma prática particular, né? É particular, é uma pessoa que... chamou a Karina, que a Karina é da família dela de lá, né? Ah, sim, de Bom Jesus da Penha, família certo. materna, se eu não estou enganado. Certo. E ela me chamou e a gente tá angariando então, informações. Tem um benemérito aí que tá bancando a pesquisa para poder... Vamos tentar o patrocínio, igual a gente tentou também no livro da igreja, certo. Né? E assim desenvolver, né? Desenvolver. Muito interessante. Então, e também quando sair esse livro, a gente vem também aqui, com certeza. Vai, né? E são coisas a gente vem cansar os ouvidos das pessoas mais um pouco. Que é muito importante. Eu acho que é muito importante essa história. A história regional, né, é muito importante, porque normalmente, né, tanto é que uma das coisas que a gente pensou nesse livro de Mococa é exatamente os livros estarem nas bibliotecas, né, das escolas, né, exatamente. E para que as escolas realmente possam trabalhar um pouco sobre a história da cidade de Mococa, né, a nossa intenção com o Instituto Bruno Jorge é fazer o pessoal não só se interessar e saber quem foi o Bruno Jorge, mas por arte, né? Por história, cultura como um todo, né? Cultura como um todo, né? Porque e mesmo a história salvar, eu né? vejo como a cultura abrangendo tudo isso, né? Que é parte da nossa formação. Sem dúvida, porque as pessoas precisam saber de onde vieram, quem são, né? E para onde nós vamos. Isso, porque senão não sabe para onde vai, né? Então, hoje não é um grande problema, né? Porque hoje pode ter muitas pessoas que passam ali em frente à prefeitura, né? Passam ali, vê aquela mulher de Mococa, mas não sabe nem quem é Bruno Jorge, quem foi ele, né? Não entende a importância dele para a nação, né? Para a nação, exatamente, né? Aquela outra que está ali, né, na Praça Epitácio Pessoa, né, na frente do Mercadão ali, que são os fundadores, né, e aí você já tem, né, nesse aspecto, você falou cultura, história, então ele fala do caboclo, né, ele fala, né, do branco, ele fala do negro, né, fala exatamente quem formou, né, a cidade, né, então exatamente. Isso é importante, né, é importante as pessoas saberem disso, né, porque é exatamente isso, a cultura, ela faz com que o cara aprenda história, né, aprenda geografia, né, aprenda sociologia, aprende... E aplicar essas coisas no cotidiano, exatamente, né. É muito importante, e principalmente a leitura de tudo isso. Sem dúvida. É uma coisa que a gente infelizmente vai perdendo, né. É verdade. E o livro, para quem quiser, o livro, para quem não conseguiu ele, né, esse físico, livro aqui, né, quem não conseguiu ele em termos de papel, né, tem lá no site do Instituto, né, ibg.art.br, né, quem quiser, IBG de Instituto Bruno Jorge, então ibg.art de artista.br. Eu coloquei ele também, os dois, né, na verdade, no site academia.edu, tá no meu perfil, digitar os nomes lá, vai aparecer. Vai aparecer também, né? A pessoa baixa em PDF. Isso porque hoje em dia acontece isso, né, quem é de fora, quem está longe, né, pode acessar através da internet, né, ficou pela assim, internet. O tanto de Mococa quanto esse outro, ficou um trabalho muito bacana, né, eu acho que vale muito a pena. É uma contribuição para a história regional. Não, sem dúvida, acho que é muito importante e espero que, né, o Instituto vai fazer tudo para que a gente possa ampliar cada vez mais, né, esses estudos, né, e também as publicações, né, então vamos fazer isso aí. Ô, Léo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Dido. Eu gostaria até de fazer um alô, né, hoje é aniversário do meu pai, Ari Rodrigo Ladeliar, queria mandar um alô para ele. Claro. Parabéns, Rodrigo, né? Rodrigo, é isso mesmo. Parabéns para o Rodrigo e aí ele vai com certeza estar nos assistindo, né, tal, e vai receber o teu abraço aí ao vivo. O meu pai tá um alô. E obrigado, Dido, a oportunidade aqui. É sempre muito bom. Rodrigo também, muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui. Já perdi a conta de vezes que eu estive aqui. Agora você já vai. E você virá mais vezes também, porque como você é um cara bastante profícuo aí no trabalho, então quando você lançar, estaremos aí sempre firmes, prestigiando o seu trabalho, tá bom? Valeu, gente, obrigado. Até a próxima com a Cultura em Mococa, Instituto Bruno Jorge. Tudo de bom.